Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo para que possamos dar início a mais essa reunião de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho de casa. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transformem na mais perfeita hora, e para que assim possamos auxiliar a todos esses irmãos que Deus permite nos acompanhar, permite a entrada neste lar de ensino e de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. O item que caiu aqui foi o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E como subitem caiu a verdadeira desgraça. Vamos ler só um trechinho, viu? Está na Bíblia, no início, depois eu dou continuidade lá no subir que caiu. Em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui a gente verifica, gente, das bem-aventuranças. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele vem falando que muito embora haja sofrimento, muito embora haja dificuldade, muito embora haja aflição, dolor e injustiça, a gente ainda é capaz de olhar e enxergar a misericórdia de Deus, o amor de Deus por detrás de tudo aquilo que nos sufoca, que nos machuca, que nos magoa. Então, muitas das vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente tem muita dificuldade mesmo de ver qualquer sentido naquilo, qualquer propósito, qual que é o motivo daquilo. A gente não tem aquela noção da compreensão, porque na hora do sofrimento a gente pensa, que a gente está sofrendo muito, que é um castigo, mas não é bem assim. Os sofrimentos, de uma maneira geral, são com nossa elevação moral, nossa transformação, é aquele tremendo empurrão para a gente mudar
qual a gente tem influenciado às vezes de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Então, procurar olhar mesmo as dificuldades da nossa vida com outro olhar. Não apenas com o olhar de eu sou um coitado, nossa, eu não merecia isso, né? Mas olhar com aquele olhar assim, por que eu estou passando por isso? Será que tem algo a aprender? O que é que eu vou merecer depois dessa prova? Né? Aqui Jesus vem dizendo assim, que aqueles que choram serão consolados. Por quê? Quem é a pessoa que vai, né, que é pai, que é mãe, assim, que vê o filho sofrendo e vai deixar ele sofrendo eternamente? Deus é muito mais amor, muito mais misericórdia do que qualquer ser humano. Ele vai acolher, vai nos consolar, vai nos mandar uma vida. Então, não podemos jamais perder as esperanças diante das aflições da vida. Hoje em dia, a gente vive um tempo de muito materialismo, né? No Brasil, a gente vê que as pessoas são muito religiosas, não está em uma religião, tem outra, né? Mas, na Europa, de uma maneira geral, é muito profundo o materialismo. Vem uma doença grave, vem uma aflição muito difícil, as pessoas recorrem ali rapidinho para o suicídio até mesmo assistir. Então veja que é a pessoa não acreditar em mais nada. A necessidade da gente acreditar em Deus é algo muito necessário, porque não tem ninguém neste mundo que viva, né, neste mundo e não quer passar por aflições e dificuldades. E se toda aflição e dificuldade a gente olhar que tudo está acabado, que a gente não tem mais razão para viver, o que será? O mundo será extinto, porque todo mundo desistiu de que essa vida não vale mais a pena. Por isso é tão importante o sermão de hoje. A gente olhar para a nossa vida e pensar que nós não somos, né, digamos assim, a florzinha mais linda do brejo e a gente conosco nada vai virar conversa de errado. É certo. E aí, o que importa é o qual nós vamos estar preparados para aquilo. Por isso a necessidade da religiosidade, do conhecimento de Deus, da busca constante, da gente aumentar dentro de nós a fé, a esperança, a certeza deste Deus que está ao nosso lado sempre que a gente precisar. Como subido, caiu a verdadeira desgraça. O espírito Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Todos falam de desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter último. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que deseja vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça. Na linguagem humana, sim, realmente é a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizendo se o mais feliz acontecimento do momento que traz nestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizendo-se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Então veja que a Delphine está dizendo aqui, nós temos um olharzinho assim muito
profundidade e com uma vastidão tão grande para a gente compreender todos os acontecimentos da vida. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, isso aí é realmente uma coisa muito terrível, muito triste. Mas Deus não permite que nada aconteça se realmente não for necessário e se não for para um certo bem. Às vezes a gente fica assim, né, procurando justificativas. Tem uma história que é mais ou menos assim. Um casal tinha uma filha e essa filha adoeceu gravemente mesmo, quando ela tinha 5 anos de idade. E eles eram espíritas. Então eles fizeram uma oração fervorosa mesmo para a Bezerra de Menezes, pedindo a intercessão para a Bezerra de Menezes interceder junto a Maria de Nazaré, que eles estavam sofrendo muito, porque era certeza que a menina iria se internar. E eles não se conformavam de forma alguma que a menina aos 5 anos fosse se internar. Era tudo que eles tinham. E eles, né, solicitaram, e Bezerra de Menezes trouxe a resposta, falou, olha, Maria de Nazaré, não tem resposta, e disse que não é possível, já estava no plano dela, que ela veio a desencarnar aos 5 anos de idade. E eles, o pai novamente faz uma oração fervorosa e pede, fala para ela mais uma vez que ela é tudo que nós temos, nós precisamos que ela viva, que se ela puder fazer alguma coisa, ela vai fazer com que ela se dedique à vida, a ela, a Maria. E aí, novamente, o pai intercede, Maria não continua a resposta, fala, não, é o melhor para a ela, era o desencarne aos 5 anos, já verificamos tudo que é possível. E o pai novamente intercede a Bezerra de Menezes e, enfim, manda a resposta novamente e diz, tudo bem, ela liberou. A menina cresce, né? O pai faz de tudo para ela seguir a vida, seguir os passos de Maria. Mas quando ela faz 20 e poucos anos, ela vai estudar numa faculdade e chega lá, ela encontra um professor que era ligado dela de outras vidas anteriores e que ela amava muito esse homem, muito mesmo, mas não estava no planejamento reencarnatório dela vivenciar este amor nessa vida, porque ela já tinha se perturbado em outras vidas. E por ela saber que ela realmente não poderia descobrir tudo que ela precisava cumprir nessa vida, ela optou pelo suicídio. Então vocês imaginam. A dor era maior para a menina aos 5 anos por uma morte natural ou um desencarne aos 20 anos de uma jovem que não iria aceitar mais, não vivenciar aquele amor. Então vocês vejam que às vezes a gente olha, né, um pequeno ponto, e aí você fala, isso é uma desgraça, mas a gente não consegue compreender qual a profundidade daquele acontecimento. É lógico que se a gente está numa situação como essa, eu acho que a gente vai pedir de todo o nosso coração, mas a gente não sabe fazer oração. Por isso é tão importante a gente se ligar, né? E pedir a Maria que nos ensine a fazer orações. Falar com Jesus, conversar com Maria, pedir para ensinar a gente a orar, que a gente peça tudo que está no coração, mas que a gente saiba também dizer, mas que seja feita à vontade de Deus. E como dói dizer isso, não é, né? A gente não quer fazer, a gente quer que faça do jeitinho que a gente quer, que nos livre daquilo que a gente está vivenciando. Mas veja que é muito, muito, muito sério. A nossa limitação é muito grande. A gente não consegue compreender a profundidade. Seguindo aqui, para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhes as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida
que acolheis e desejais com todas as forças de nossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Agora veja a profundidade disso que Delfim está dizendo. Que a gente às vezes olha para alguém, né, que é famoso e pensa, nossa, ele é feliz. Você vê uma pessoa muito rica. Essa pessoa é feliz, tem dinheiro. Nossa, essa pessoa é feliz porque ela é muito bonita. Mas será que isso é a felicidade verdadeira? Quantos não há nesse mundo que se perdem por causa do dinheiro? Quantos não se perdem por causa da beleza? Quantos não se iludem ou deixam de seguir um caminho de virtudes por causa da fama? Afinal de contas, o mundo chama para um lado. Então, às vezes aquilo que é uma fome, a falta de beleza, a falta de dinheiro, é que faz com que a pessoa se feche dentro do seu coração e consiga enxergar o semelhante, fazer o bem. Às vezes você tem muito dinheiro aí que você não faz o bem de forma alguma, você nem sente. Você acha que o outro não... Todos os ricos, né, a gente vê falando assim, não, mas fulano não tem o que comer porque ele não paga, ele não trabalha. Porque ele não tem vivenciado na pele o que é realmente a fome, o que é a necessidade. Nada melhor que se vestir na pele do mundo. Nada melhor do que a gente ter uma dificuldade que o nosso sentimento se alargar, a nossa visão ficar mais profunda para os acontecimentos da nossa vida. Tendes esperança, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas tredoras mais impiedosas que a malta que nos acosta na miséria estreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então aqui, gente, vem falando, quem às vezes vive na opulência, de beleza, de dinheiro, de fama, de bem-estar e não ajuda ninguém, não acredite que aquela pessoa tem todas as ferramentas na mão para servir apenas a si próprio. Tudo isso que o mundo dispõe é um favor que Deus colocou na mão de alguns para que estes ajudassem uns aos outros, né? Para que colocassem aquilo ali em benefício do próximo de alguma forma. Porque se não for assim, a pessoa vai ter que prestar contas à própria consciência. Uma hora ela vai ter que refletir sobre aquilo. Então a ilusão que ela tem agora de eu sou feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho fama, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vai cair por terra dentro de alguns anos. Pode ser 10 anos, um dia, 80 anos. Uma hora ela vai partir para o mundo espiritual e ela vai permanecer com essa vida de ilusões. Uma hora ela vai ter que acabar. E quão grande vai ser real essa desgraça desta pessoa na hora que ela vê que ela passou uma encarnação inteirinha e de maneira medida. Não é tão triste quando a gente se desilude com alguma coisa, a ilusão, enquanto ela está sendo vivida, tudo bem, mas a hora que você acorda, você fala, poxa vida, como que eu pude me equivocar tanto? E essa dor de consciência é terrível, porque a dor da consciência não é dor da consciência do que o outro fez, é que a gente mesmo fez. As nossas escolhas. Né? Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Eu chamaria essa cegueira de cegueira da sociedade. Por quê? Porque não é só nós, um ou outro que está iludido. Não, a sociedade, de uma maneira geral, daquele mais pobre ao mais rico, é equivocado sobre o que é realmente a
a felicidade nesse mundo, que é realmente a desgraça nesse mundo. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem a luta dos combates arriscados à paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na réfega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Então, a leitura de hoje, né, que Delfino trouxe aqui um pensamento sobre o que é realmente a desgraça na vida de um ser que está aqui encarnado. Veja que, na verdade, a profundidade é a ilusão que a gente carrega dentro da gente e que é cultivado desde que a gente é pequeno, né? A gente já cresce no lar e aí os pais, os familiares já vão falando: você tem que ser isso, ser aquilo, ser poderoso, ser famoso, ser rico, ser o melhor. E será que isso tudo, esse mundo de ilusões, é a única coisa que realmente nos leva a ser feliz ou desgraçado? Será o que realmente constrói, né, a nossa parte espiritual, que nos eleva, que nos transforma? Será que realmente, quando uma pessoa fica doente, nossa, agora minha vida acabou, agora isso aqui é o fim para mim? Uma pessoa morreu, isso é o fim para mim? Não, gente, pode ser de apenas um alerta, aquele start, né, vamos mudar o pensamento, vamos mudar o nosso jeito de ser, vamos transformar a minha rotina em outra coisa. O que eu queria realmente fazer, mas que a gente às vezes pensa assim: eu quero ser bom, quero ser generoso, quero ser dedicado ao próximo, quero desenvolver minha parte moral, quero melhorar essas virtudes, e na verdade a gente pensa nisso e está indo para o outro lado. E se a gente não arregaçar as mangas e colocar-se ao trabalho, a vida acaba ali, né, no tempo, e você chega do outro lado e fala: puxa, mas como que eu pude me enganar se eu não sabia o que eu queria, o que eu tinha que fazer, eu estava fazendo outra coisa? Você perdeu tempo. Eu perdi tempo, né? É difícil, mas quem está dentro da doutrina espírita é mais fácil de enxergar esse leque. Às vezes você vai conversar com outras pessoas que não têm essa noção de continuação da vida, que a gente não vai continuar dormindo do outro lado, né? Às vezes assim, eles podem ver até esse equívoco, mas nós que vamos conhecendo dentro da doutrina espírita como que é melhor a gente viver com consciência aqui, para a gente ter uma melhor consciência do outro lado, do que nós realmente deveríamos ter feito e fizemos, né? O melhor que podíamos fazer. Querem perguntar alguma coisa? Acrescentar? Não? Comentário, Tilde, Theo. Só complementar, eu gosto, né, da deixa, né? Eu gosto dessa lição de lembrar daquele famoso ator, né, o Robin Williams. A lição é, né, a verdadeira desgraça, né? Robin Williams, a sua casa em Beverly Hills, né, na Califórnia, metro quadrado mais caro do mundo. Ele tinha a casa dele, né, na sua garagem, né, coleção de Ferraris, de Lamborghinis, de BMWs, né, uma infinita, só carros que custam milhões. Né. A sua esposa, esqueci o nome dela, atriz, linda, 2 filhas maravilhosas. Né. Um dos últimos filmes dele foi Amor Além da Vida, que faz uma retratação do Vale dos Suicidas perfeita, né? Quer dizer, pelo que eu estou falando aqui, seria para ele ser a pessoa mais feliz do mundo, né? E na verdade a fama, o poder, o dinheiro que ele conseguiu foi a verdadeira desgraça para ele. Porque mesmo tendo tudo isso, ele tirou a própria vida, se auto-exterminou. Né?
Aí vem a pergunta: a felicidade está na fama? A felicidade está no dinheiro? A felicidade está em ter o carro que você quer? A felicidade está em morar na melhor casa do estado, do país? Isso tudo comprova aquilo que Jesus, há 2024 anos atrás, nos ensinou, né? A felicidade está dentro de vós. A verdadeira paz está em vós. Tanto que ele falava: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz do mundo, porque o mundo não é suficiente para dá-la. Então, olha, vamos percebendo que tudo está em nós. Aí como que eu melhoro, Theo? Como é que eu me transformo? Como é que eu tenho que começar a mudança? Nós temos que aprender a amar em profundidade como Jesus. Quando eu falo amar, é a gente melhorar os nossos sentimentos. Melhorar, nós podemos ser omisso com os crimes, podemos ser omisso com o filho que faz coisa errada? Podemos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque omitir também é pecado. Omitir também é crime. Então, quando a gente tiver que chamar atenção, vamos chamar atenção com argumento. Vamos chamar atenção com doçura, né? Com palavras de amor. Né? A gente deu um exemplo aqui, eu gostei desse exemplo nessa semana. Por exemplo, um serial killer, né? Que é pego e matou 100 pessoas. Olha bem, quando esse ser deixar a terra, para onde que ele vai? Ele é um criminoso. Para onde que ele vai? Então o que eu quero mostrar? Tudo é vibração. E como é que nós melhoramos a nossa energia? Melhorando os nossos sentimentos. Melhorando os nossos fatores emocionais. Quando Jesus no Pai Nosso, né, fala: Pai, né, seja feita a vossa vontade, nós temos que submeter sim a nossa vontade. Nós precisamos vencer as nossas paixões, precisamos vencer as nossas ilusões. Então existe uma batalha sim. E nós temos que vencer as nossas paixões, as nossas ilusões. Para quê? Porque é dessa forma que nós vamos estabelecer a verdadeira paz. É dessa forma que nós vamos ser felizes. Né? Amando incondicionalmente. Aceitando as pessoas como elas são. Com os defeitos dela, com os erros. Né? E nós estamos aqui para ser o quê? Para ser muleta, assim, para auxiliar a melhorar. Então vamos perceber que é vibração. Então esse ser, né, um assassino, um homicida, né, por isso que eu falo, tudo aqui na Terra é cópia imperfeita de onde? De lá, da espiritualidade. Então, no momento em que ele perder a vida material aqui, imediatamente, semelhante atrai semelhante, não esqueçamos. Né? Para qual energia que ele vai ser sugado lá na espiritualidade, lá no universo? Ele vai para as prisões da espiritualidade. Por quê? Porque ele é um criminoso. Agora ele vai para o inferno? Porque o que presume-se pelo inferno? Pelo fogo eterno. Ele nunca mais vai ter oportunidade. Essa é a diferença da doutrina espírita para as demais crenças religiosas. Deus, a Simone atesta no Evangelho de hoje,
é nosso Pai de amor e bondade. Né? Nós, pais e mães aqui na terra, tendo um filho criminoso, né? Aqui mesmo, nós já temos exemplo. Nós temos ainda 2 mães aí chorando por filhos que estão presos. Né? Imagina, Deus vai nos condenar ao mal eterno? É impossível. Nunca. Né? Por isso a nossa responsabilidade com os filhos é muito grande. Nossa responsabilidade com as crianças. Né? Depois os pais dirão, porque meu filho, mas peraí. Né? Quando seu filho cresceu, você esqueceu de ver as más tendências dele, que a gente está ali, a gente tem que perceber. Aí é que nós temos que corrigir. E é muito sério isso. Por quê? Porque a personalidade nossa é formada aos 7 anos de idade. E o erro muito grande é a gente, não, vamos deixar que a escola educa. Escola é para educar nossos filhos? Não. Nossos filhos têm que chegar com educação na escola. A escola é para instruir. A escola é para agregar conhecimentos, para aumentar informações. E para nosso filho assumir essas informações com perfeição, com justiça, com critério, ele já tem que vir com a educação do lar. Quem educa é papai e mamãe. Por isso que a família, acho que ainda por milênios e milênios, ainda vai ser muito importante nesse nosso amado planeta. Então que Jesus nos abençoe, né? Pedimos a luz de nossa Mãe Santíssima, para que acima da sabedoria, acima do conhecimento, né, nós despertemos em nós aquilo que realmente faz aumentar a nossa vibração, a nossa energia, que é o amor, o sentimento, a emoção. Quando a gente vai no restaurante, pega o cardápio, a única coisa que o nosso cérebro faz é o quê? É escolher e pedir. Você viu? Aí a gente fica sentado lá, nós temos a certeza que o que nós pedimos vai chegar. Assim tem que ser a nossa vida com Deus, nosso Pai. O nosso cérebro é para quê? Para compreender, entender, ter sabedoria, discernimento e pedirmos. Por que nós temos que ter discernimento? Porque nós temos que saber o que nós pedimos. Se eu peço e não mereço, peraí. E mesmo assim Deus às vezes nos dá. Mas como que é? Por acréscimo de misericórdia. Olha, como que nosso Pai é fantástico. Melhor do que nós que somos pais aqui na Terra. Porque se nosso filho não merece, a gente segura. Deus é tão enorme na sua paternidade que ainda Ele nos concede. Por misericórdia, Ele fala, não, eu vou ainda dar isso que Ele está pedindo, vamos ver se Ele dá uma melhorada. Então é isso. Então que a gente aprenda a pedir. E que a gente aprenda, isso é muito importante, a fazer com que a nossa vida siga o rumo de acordo com a vontade do Pai. Porque quando nós chegarmos a esse patamar, isso é física quântica também, viu, gente? Olha que sério. Isso é física quântica. O semelhante atrai semelhante, isso é física quântica. Há uma ação, uma reação igual e contrária, a física quântica. O que é isso? É você plantou, você colheu. Então toda a nossa ação, toda vai ter uma reação igual e contrária.
Então, se a nossa ação é no bem, se a nossa ação é para a união, se a nossa ação é para a gente se ajudar mutuamente, né? Qual que vai ser a reação? Tudo coisa positiva, tudo coisa de riqueza. Então, que hoje a gente peça, né, o que viemos aqui hoje, nessa casa de oração, né, sintamos a vibração, isso é muito importante, a energia vibratória, e que é medida em hertz, já falei. E quando a gente tem gratidão, quando a gente tem respeito, quando a gente perdoa, né? Porque essas são as coisas que aumentam a nossa vibração. A gente tem que saber o que aumenta, o que diminui, o que baixa a vibração. Inveja. Olha bem, inveja, ciúme, discussão, desrespeito. Isso tudo baixa a nossa vibração, né? E o que aumenta a nossa vibração? A amizade, o carinho, o amor, a responsabilidade, assumir nossos compromissos, né? Isso aumenta a nossa vibração. Então, nosso compromisso como pai, nosso compromisso como filho, como irmão, isso tudo faz aumentar a vibração. E nós temos aquelas coisas, e a gente sabe, cada um de nós interiormente tem esse conhecimento. Sabe, nós sabemos, a nossa consciência sabe quando nós estamos fazendo errado. Não precisa que ninguém nos fale. A nossa consciência é clara para nós. Então, que a gente aprenda a abrir o nosso coração, né? Deixar nosso coração funcionar mais do que o cérebro. Porque o nosso coração, presta atenção, que é o diretor dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ele é 5 vezes energeticamente, em hertz, superior ao nosso cérebro. Isso é científico, isso é ciência. Então vamos colocar em tudo que a gente for fazer. Mesmo quando for chamar atenção, mesmo no meio de uma discussão, lembrar de colocar o coração em ação. Que Jesus nos abençoe, que a nossa Mãe Santíssima nos acolha em seu braço, nos reserve o nosso cantinho de espiritualidade, né? Junto do Mestre. Só que nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. Assim seja. Obrigada, Senhor. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces. Confiar em Deus e em si mesmo. Senhor Jesus, terapeuta de todas as almas, dignai-vos assistir-nos para que possamos restabelecer o equilíbrio interior, gerando-nos mais saúde psíquica e física. Com coragem, buscaremos crescimento intelectual, criativo e espiritual. Mas se não confiarmos em nossa capacidade, é provável que nada realizaremos. Se não nos acharmos qualificados para tomar decisões, ficamos sem dar o primeiro passo. Se sentimos medo das opiniões alheias, não conseguiremos tratar as pessoas com benevolência, porque enxergamos nelas algo que nos ameaça. Na ausência de autoconfiança, nosso estado psicológico fica comprometido e, diante de qualquer crítica que ouvimos sobre nós, nos sentimos julgados e nos tornamos hostis. Valemo-nos, Senhor, de vossa ajuda para trabalharmos interiormente no campo da autoconfiança e da autoaceitação. Obrigado, Senhor.